as famílias que precisamos. Temos família. Tem família aqui que é formada de 2 pessoas, de 3, de 4. Mas não basta ser família. Talvez pelo meio evangélico que a gente viva, a gente celebre muito a palavra família. E a gente diga assim, mas eu tenho a família, minha família é muito importante, e para por aí. Eu digo, não pare por aí. Nós estamos com muitas famílias doentes. Estamos com muitas famílias cheias de sequelas. E estão se contentando simplesmente em ser família. Não basta ser família, precisa ser uma família que de fato seja saudável, aonde de fato está gerando vida. Eu espero que você não viva a família da porta para fora, porque se você é família, diz com alegria, seguimos princípios judaico-cristãos de formação de família. Mas isso não está, de fato, claro na qualidade, no ethos, na atmosfera que se vive dentro da sua casa, com princípios do céu, não vai resolver. Hipocrisia não vai fazer com que filhos se mantenham saudáveis dentro de casa. Se é família, mas é briga, é gritaria, é desrespeito, é um ambiente infernal, o que vai acontecer? Filhos vão sair de casa fora da hora, filhos vão casar mal casados para se livrar deste ambiente. Então não basta ser família, precisa ser uma família saudável. Como também não basta ser igreja. Hoje tem igreja, uma em cada esquina, mas tem muita igreja doente. Igreja não é simplesmente abrir um CNPJ. É muito diferente. Da mesma maneira que uma família não é ir num cartório e assinar um contrato, uma igreja não é ir num cartório e abrir e registrar um CNPJ. É vida, é zoe, é vida plena, é vida satisfeita. Então há algo mais do que só ser família, mas, de fato, pensarmos na família que precisamos ser. Qual família precisamos ser? Qual igreja precisamos ser? Nós precisamos colocar o fundamento certo para que a família seja, de fato, a família que Deus deseja que sejamos e tenhamos, de fato, um ambiente saudável. O Salmo 127, verso 1 diz, se o Senhor não for, leia comigo, o construtor da casa será o quê? Inútil trabalhar na construção. Vamos ler juntos? Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então, peraí, é muito mais do que um casamento. É muito mais do que ir no cartório. É muito mais do que chamar de uma instituição judaica cristã. É muito mais do que simplesmente um ajuntamento. Tem que ter um fundamento, tem que ter uma base, tem que ter uma convicção de quem é o centro. E eu pergunto, qual é o centro da sua família? Qual é a base da sua família? Do estar junto, de pensar o futuro. Eu queria desmistificar uma coisa aqui para alguns. Eu aprendi alguns anos atrás, eu estava com um amigo comum do seu pastor, o pastor Eibe também é amigo dele, o pastor Edmund Chan, ele é pastor em Singapura, lá na Ásia, e esse homem é um homem muito sábio, é pastor de pastores, foi pastor da Aliança em Singapura, hoje ele já está aposentado, não é mais o pastor líder, mas um dia eu chamei ele para dar uma mentoria e ele deu essa mentoria e entre algumas coisas que ele falou, isso pegou o meu coração. Que muitos de nós, por uma formação religiosa, tradicional, de anos e anos, repetindo algumas coisas, pegamos um modelo que não tem nada de bíblico nele e adotamos como um discurso, um politicamente correto. E estabelecemos uma visão de vida meio que numa pirâmide. Coloque aí para mim aqui na tela.
Este desenho, esta imagem, reflete algo que muitas vezes, olhando numa primeira perspectiva, achamos que é correto. Poxa, mas é de fato. É botar no topo da pirâmide Deus, depois o meu cônjuge, depois os meus filhos, depois o meu trabalho secular e aí o meu ministério. Então tá bom, eu vou viver isso aqui. Eu quero dizer para você, se você pensou nisso aqui a vida inteira, tem estabelecido isso e a princípio tem assim até uma imagem bonita, legal, ela não é bíblica. Ela não é bíblica. Como assim, pastor? Mas como Deus, em primeiro lugar, não é o bíblico? É que quando nós colocamos esse gráfico na mente e começamos a vivê-lo na prática, a gente estabelece mais um princípio de organograma, um princípio de uma divisão que não vai, na prática, gerar equilíbrio e saúde para nós. Até porque, se eu sou crente e não falo que Deus está no topo, como assim? Vai ficar errado. Mas espera aí. Por exemplo, dentro dessa pirâmide aqui, Jesus não volta, nunca. Porque se primeiro eu coloco Deus, cônjuge, filhos, trabalho, e só no último ministério, onde entra a minha vida de evangelizar no meu trabalho, a minha vida de testemunhar na minha família, a minha vida de discipular as nações, a minha vida de ser um servo, de ser um adorador em todo lugar? Não vai entrar, porque eu coloquei só na última coisa. Isto aqui não é modelo bíblico, até porque, meu irmão, pirâmide não é modelo para nada. Quando a gente pensa em pirâmide, só vem coisa ruim. Olha, vem, no primeiro lugar, túmulos lá da América Central, dos astecas, dos incas, dos maias, dos povos lá do Egito Antigo, os faraós que achavam que iam ressuscitar, então faziam os seus túmulos de ouro, faziam aquela pirâmide, colocavam em cima para ninguém descobrir, e aí, quando eles se reencarnassem, eles iam desfrutar de todo o seu ouro. Também lembra de sociedade secreta, também não é nada bom para um cristão. E se falar hoje em dia de finanças, então, aí que pirâmide é complicado, né? No estado do Rio já tem até um Novo Egito, que já caiu também, lá em Cabo Frio, né? Então, em suma, pirâmide não serve para você, não serve, não é um modelo. Aí você me pergunta, pastor, então, qual seria um modelo saudável e bíblico? É o segundo, é esse aqui. Para nós, é Jesus no centro, é Jesus na base, é Jesus no fundamento, até porque Ele é o alfa, Ele é o ômega. É Ele o princípio de tudo. Jesus já ensinou em Mateus 6,34, primeiro o reino de Deus e depois todas as coisas serão acrescentadas. Coloque Jesus no centro da sua vida, no seu casamento, e você vai ter tempo para todas as outras coisas. Quando Jesus é o centro da minha vida e da sua vida, Ele vai estar em tudo que sou. Eu vou deitar com Ele, eu vou acordar com Ele, mas eu não vou deixar Jesus na hora de ir trabalhar, porque Ele vai comigo. Então, durante o meu dia, na minha agenda, no meu tempo, pode ir passando, eu vou encontrar tempo saudável para todas as coisas. Jesus é o centro da minha vida, eu vou adorar a Deus da forma certa. Eu vou entender que o meu tempo de adoração, seja no coletivo, na celebração, ou no meu secreto, eu não vou deixar de ter o meu tempo no secreto. Fecha a tua porta e o teu pai que está em secreto, disse Jesus, já vai te ouvir. Quando eu vou ter o tempo, por exemplo, com o meu cônjuge, eu não estou pensando em outra coisa, mas eu vou ter uma relação com a minha esposa saudável. Eu não vou ter uma relação com a minha esposa querendo ter com ela, por exemplo, uma questão sexual inspirada no mundo, com situações que não são princípios de um casamento cristão. Por quê? Jesus está no centro. Então, a minha relação sexual com a minha esposa vai ser saudável, vai ser da forma certa. Quando eu estiver pensando com os meus filhos,
quando eu tiver tempo com eles, ou com os filhos dos meus filhos, com os netos, eu vou ter um tempo de qualidade, mesmo que não seja 24 horas, mas vai ser um tempo de qualidade, porque Jesus está no centro. Na hora em que eu estiver no trabalho, eu vou ter um tempo focado no meu trabalho, porque eu não posso estar trabalhando e toda hora pensando, por exemplo, meu amor, minha esposa, aí eu fico mandando mensagem, eu fico ligando para ela, aí o meu chefe vai chegar e falar assim, você quer ir para casa? Tem muita gente querendo vir para o seu lugar. Mas espera aí, se Jesus está no centro da minha vida, eu vou dar bom exemplo no meu trabalho. Eu não vou ficar toda hora mandando mensagem para o meu cônjuge, porque eu amo meu cônjuge, mas não significa mandar mensagem para ele na hora do expediente do trabalho, que isso é um bom testemunho de um marido que ama a sua esposa. Porque se eu for demitido, como é que eu vou sustentar a minha família? Como é que eu vou ajudar meus filhos a estudarem e se formarem? Então, eu vou saber que Jesus está no centro, então eu tenho que, na hora do meu trabalho, dar o melhor de mim, para que quando eu volte, eu tenha a alegria do reencontro. E olha, eu trabalhei duro hoje, querida, foi pesado, eu peguei pesado lá no trabalho de manhã, de tarde, mas agora eu estou aqui. E durante o dia, enquanto que eu trabalhava, eu pensei em Deus, eu pensei em você, eu orei por você. É isso que uma esposa quer. Uma esposa não quer o marido ligando toda hora para ela. Por quê? Ele quer um marido que a ame, que a honre e que, inclusive, trabalhe. Não é? E no meu ministério, Jesus está no centro. Eu vou ter o maior prazer em saber que eu não posso ficar o tempo todo no trabalho, eu não posso ficar o tempo todo cuidando dos meus filhos, porque eu também tenho uma responsabilidade com essa família espiritual aqui, para que nós estejamos aqui. Tem pessoas no ministério, no Pais Kids, tem pessoas que estão lá cuidando no estacionamento, na recepção. Então, eu entendo que eu tenho tempo. Se Jesus é o centro da minha vida, eu não vou ser egoísta ao ponto de que eu não vou servir. Eu vou servir na banda, eu vou servir no louvor, eu vou ter um prazer em dar parte do meu tempo para que outros também possam servir e adorar. Então eu entendo que uma vida saudável coloca Jesus no centro. Aí não tem desequilíbrio, porque não adianta eu entrar num discurso para que os outros possam ver, mas Deus é importante assim, 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 e eu não dou o equilíbrio, porque a força da vida está no equilíbrio. Não existe nenhuma força em movimento desequilibrada. Tem pessoas que nos veem, lá em São José dos Campos e na rede de igreja da cidade, a gente tem uma cultura de ter sonhos, visões, então nós estamos sempre nesse movimento criativo. E tem pessoas que falam assim, mas eu não gosto muito de vocês porque vocês correm demais. Eu sempre converso com a pessoa, olha, deixa eu te dizer uma coisa, você não tem problema com correr. Se você tivesse problema com correr, você não entrava num carro, você não viajava de avião, correto? Nós temos problema com desequilíbrio. Você não entraria num carro de 3 rodas, você não entraria num avião de uma asa. Olha para cá. Se você come bem, se você dorme bem, se você faz exercício e você tira um dia de folga na semana, pode correr. Correr não mata ninguém. Agora, viver desequilibrado mata. O problema da doença está no desequilíbrio. Quando se patina no gelo fino, velocidade é fundamental para não cair e morrer. Então, o problema nunca vai estar na velocidade, mas sim no desequilíbrio. Chega alguém e fala assim, paz, eu não consigo dormir, eu estou dormindo só 5 horas. Pode procurar um tratamento, porque todo ser humano precisa de mais de 5 horas. Se você não tratar o problema de sono, isto vai vir depois. Paga agora ou paga depois, porque não é normal dormir só 5 horas. Você pode dormir 5 horas eventualmente, mas precisamos de 8 horas de sono para o outro dia ser um dia saudável. Então, na sua família, não tenha orgulho de ser desequilibrado e dizer, eu sou um workaholic. Isso não é bom testemunho para uma família cristã.
Uma família cristã tem equilíbrio. Deus criou o sábado para nós, para desfrutarmos, porque é importante o dia do descanso. Então, você pode correr, desde que você assegure o equilíbrio, para que você possa ir mais longe. O desequilíbrio é o problema. Quantos maridos temos aqui? Levanta a mão. Quantos maridos fiéis às suas esposas, que não traem as suas esposas, que não têm um caso, temos aqui? Levanta a mão. Aleluia. Tem 2 ali que ficou abaixado. Meu Deus. Daqui a pouco vai ter um apelo aqui. Mas deixa eu te dizer, maridos que levantaram as mãos, dizendo que são fiéis, vocês não fizeram nada além do ponto mais básico do que obrigação de casamento. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui às mulheres. Quantas mulheres só querem um marido fiel? Só isso, você não quer mais nada. Você só quer um marido fiel. Não vi ninguém levantar a mão. Sabe por quê? Ser só fiel é muito básico. Quer ver? As mulheres aqui, elas querem um marido cheiroso, querem um marido educado, querem um marido trabalhador, querem um marido honesto, querem um marido que ajude a cuidar das crianças, querem um marido que ajude a cuidar também para dividir as tarefas domésticas. Amém ou não amém? Então, o problema está no desequilíbrio. O marido que chega em casa e fala assim, eu sou um marido fiel, e pronto. Cara, você está num ponto básico, você está só no começo, isso é o básico do básico. Não é? Pensa bem. Não somos daqueles que... Nós somos brasileiros. Brasileiro descende... Todo mundo aqui tem um pouquinho de sangue de índio. Todo mundo. E índio tomava 3 banhos por dia. Então, você não pode chegar aqui... eu sou casado, tomo banho sábado. Você sabe onde vai ser a sua cama, né? Lá na varanda. Tá. Chegou todo animado do trabalho. Era Covid, né? Passou lá no meio de um monte de reunião, pegou metrô, pegou ônibus, enfrentou fila e chega e quer namorar. Como assim? Vai tomar banho, marido. Não é? É um conjunto, não adianta você dizer só uma coisa. Então, não basta ser família, tem que ser família saudável. Não basta ser casado, não basta ser fiel. Não basta ser igreja. Há algo mais que nós temos que fazer. Lembra que eu elogiei? Quando eu cheguei aqui, eu poderia ter chegado aqui e encontrado uma igreja com cadeira de plástico, sem carpete, sem acústica, sem LED. Nós vamos igual. Mas, gente, é tão bom quando a gente tem algo mais, não é? É tão bom estar aqui nesse ar-condicionado, nessa acústica, nesse som, porque a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Nós todos sabemos, assim, nem todas as igrejas têm um campus como a igreja da cidade de São José, ou tem uma estrutura como a Paz São Paulo. Nós sabemos que a bênção de Deus excede isso. Tem 800 Paz Church no Brasil. Nem todas têm essa estrutura aqui. E a unção do Senhor está lá também. Mas quando a gente pode ter, aleluia, que coisa boa, não é? Nós não precisamos escolher entre crescimento e qualidade. Nós queremos as duas coisas. Amém ou não amém? Mas para isso nós vamos ter que cuidar dos detalhes. Então, escolha entender e viver e praticar uma família saudável. Então, as famílias que precisamos, coloca Jesus no centro. E como eu falei aqui, uma família não precisa ser perfeita para ser feliz, mas ela precisa ser saudável. Vamos dizer isso juntos? Uma família não precisa ser perfeita para ser feliz, mas precisa ser saudável. Então, invista nisso. Eu tenho uma família, eu e Leila, com 4 filhos. Nenhum deles é perfeito. A sua família não é perfeita, e sabe por quê? Porque você está lá. Você está lá, só por isso acabou. Não é questão dos seus filhos, é você. É você. Você muitas vezes fala o que não gostaria de falar, pensa o que não gostaria de pensar,
E muitas vezes a gente fala primeiro para pensar depois. Nunca faça isso. Às vezes é melhor você ficar quietinho e acharem que você é idiota do que você abrir a boca e terem certeza. Então, às vezes é melhor você ouvir primeiro e refletir e falar depois. Quando nós estamos edificando família, nós estamos pensando em algo extraordinário, do céu para a terra. Então a gente vai fazer de várias maneiras, mas nunca de qualquer jeito. Nós vamos fazer as coisas da forma que Deus ensinou, porque o mundo precisa, mais do que família, precisa de família saudável, precisa de família céu na terra. E olha, eu também digo para você, talvez você está aqui numa conferência de família, ou até pensou em não vir, porque a família é pai, mãe e 2 filhos, bonitinho, arrumadinho. Ok, isso pode ser até o ideal, mas talvez você está divorciado e você está sozinho, ou está criando com muita dificuldade um filho, eu quero dizer que você é família também. Hoje, nós temos até que redefinir o conceito de família, porque pode ser cheia de dificuldade, cheia de lutas e até de algumas sequelas, mas é a sua família. Então, você vai cuidar dela. Talvez você está aí num tempo de reconstrução da sua vida, mas é a sua família. É o seu filho, é a sua filha, é o seu cônjuge, é você que já está aí num segundo casamento porque o primeiro já se foi. Então pega tudo isso aqui para você não se divorciar de novo, em nome de Jesus. Porque senão o que vai acontecer? Pode ser que aquele mesmo inimigo que atrapalhou os seus primeiros casamentos, se você não colocar agora as proteções corretas, vai tentar derrubar você pela segunda vez. E aí tem pessoas que já estão no terceiro e no quarto. E não é isso que Deus quer para a sua vida, amém? Mas ame a sua família como ela é e vamos trabalhar para que ela seja ainda melhor, porque Deus está em obra na sua vida, Ele não terminou, é só o começo. E você está numa igreja saudável que se importa com você e hoje está fazendo uma conferência de família para ajudar você a ser uma família melhor em nome do Senhor Jesus, porque não há família tão perfeita que não possa ser melhorada. O seu casamento pode ser melhorado, a sua família pode ser melhorada em nome de Jesus. Você pode ser um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, desde que você escolha, que você decida que para Deus eu posso fazer melhor. Então creia, é o começo. Aleluia. Aleluia. Rick Warren diz, e eu concordo muito com ele, o segredo de um grande casamento é a união de 2 grandes perdoadores. Amém? Então pega aí, guarda isso no seu coração e acredite, é uma história de perdão. Ninguém vai fazer como eu fiz 30 anos de casado se não for uma escolha de perdão. Por quê? Nós estamos num mundo atingido em cheio pelo pecado. Quem aqui nunca precisou de perdão do seu cônjuge? Não tem um casamento aqui. Então nós celebramos uma história que é uma história de 2 grandes perdoadores. Você fez 10 anos, parabéns, você é um grande perdoador. Você fez 20 anos, parabéns, você é um grande perdoador. Você não desistiu. Vai, avante, não desista nas trevas do que Deus te deu na luz. E na luz, no altar, Ele te disse, as portas do inferno não prevalecerão. Então prossiga e avance em nome do Senhor Jesus. A família é um lugar onde a gente constrói as coisas. Luiz Fernando Veríssimo, um escritor e jornalista gaúcho brasileiro, ele disse, a família não nasce pronta. Família se constrói aos poucos, é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar. Ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos, desde que seja uma família saudável, uma família onde haja espaço até para, quando errar, e trabalhar o arrependimento, permanecer juntos. Um pensamento anônimo diz, não é o que nós temos na vida, mas nós
temos em nossas vidas que importa. Então, a questão é muito mais ser do que ter. Até porque patrimônio e autoestima não são sinônimos. Deixa eu dar um testemunho para você. Eu tenho refletido bastante. Esses dias eu escrevi um artigo, ainda não publiquei, sobre o poder do contentamento. O apóstolo Paulo disse isso para nós na sua carta aos Filipenses, que ele descobriu um segredo. Gente, segredo é coisa poderosa. Descobriu um segredo, uma coisa poderosa do contentamento. O que tem feito muitos casais a viverem uma vida ruim e depois, até chegar num divórcio, tem a ver com encontrar prazer nas coisas do outro. Nós temos que desfrutar de satisfação, de contentamento. Deixa eu dar uma palavra para você, que sirva para a glória de Deus, mas para o seu testemunho. Eu não gostaria de estar morando em outra cidade, não gostaria de estar casado com outra pessoa, de ter outros filhos, de ter outro carro, de ganhar outro salário, de pastorear outra igreja. Deixa eu dizer para você, eu sou um homem tremendamente no contentamento. E não é porque eu tenho o melhor carro, a melhor casa, a melhor igreja, a melhor esposa e os melhores filhos. É porque eu escolhi o contentamento. Não tem nada em um shopping em São Paulo que eu queira comprar. Nada. 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 Se eu puder comprar, eu compro. Se der, eu compro. Não tenho isso. Não tenho. Gente, isso é poderoso. Isso é poderoso. Ao mesmo tempo, no mundo tão capitalista que nós vivemos, onde vive o tempo todo compra, compra, compra. Aí você vai e compra, depois você compra o que no fundo não precisa, para pagar com dinheiro que não tem, para agradar pessoas que no fundo você detesta. Isso é loucura e insanidade. Compre o que você precisa e não o que você tem compulsão. Compre por oração e não por promoção. Senão, nós estamos entrando numa das coisas piores para um casamento: a pressão das dívidas. Eu escolhi isso há algum tempo atrás. Eu casei com Leila no ano de 1992. Casamos na Capela do Seminário Batista do Sul, lá no Rio de Janeiro. Nós tivemos um casamento mais simples. Mas nós escolhemos construir uma vida em que nós não iríamos perder sono por causa de dívida. A nossa lua de mel, nós pegamos um ônibus da Penha, Aviação Penha, passamos aqui por São Paulo, fomos tirar a lua de mel aí em Florianópolis. Foi uma maravilha, foi ótimo. Imagina, ela com 23, eu com 22, os dois saudáveis, na ilha de Florianópolis. 15 dias, meu Deus, de manhã, de tarde, de noite, era uma maravilha, né? Mas nós somos de homens e voltamos. O nosso salário no mês seguinte, Elton, ele entrou limpinho. Porque não adianta também eu ir para o outro lado do mundo e voltar do outro lado do mundo para cá com um carnê de 24 prestações. Isso não é bênção, isso é provação, isso é... Não. Então, se você pode... Eu estava na Alemanha e conversando com um pastor que foi missionário no Brasil, 35 anos, o pastor Manfred. A gente começou a falar sobre várias coisas, como é que vive aqui, como é que vive lá e tal. E aí ele falou assim, sobre dinheiro. Ele falou assim, alemão não fala muito sobre dinheiro, alemão tem dinheiro. E aí eu observei o carro dele com 300 e poucos mil quilômetros. Aí eu falei assim, interessante, né? No Brasil isso não acontece. Porque há um negócio psicológico na nossa mente, o carro tem que fazer 100 mil. Quando chegar a 100 mil, você tem que passar. Ele disse aqui as pessoas trocam de carro, mas elas não financiam o carro. Você junta o dinheiro. Quando você tem o dinheiro,
você dá o seu e você vende, compra outro e você paga à vista. Ele falou assim, se na Alemanha dependesse de financiamento de carro para viver, você estaria morto. Então, gente, às vezes a gente tem que reavaliar. Não é porque todo mundo troca que eu tenho que trocar. Não é porque todo mundo compra que tem que comprar. Tem casais que lutam para mudar de casa. No primeiro mês que está morando lá, já está insatisfeito e pensando no apartamento maior que tem que comprar. Eu não estou dizendo para você que você não tem que crescer e prosperar. Eu já morei em 5 casas. Eu já tive muitos carros. Mas eu quero dizer para você que eu nunca pedi R$1 emprestado para um membro da minha igreja. Eu procurei viver com o que eu tinha. Eu e Leila já tivemos muitos problemas, às vezes, de cultura. No início do casamento, a gente brigava mesmo. Formação diferente, mas sempre aprendemos a ir conversar. Eu aprendi a tomar chá com ela. Ela gostava, interior aqui de São Paulo, descendente de imigrante, então eu gostava de chá quente. Gente, eu sou do estado do Rio de Janeiro. Para mim, no máximo, chá é chá gelado, mate-leão com limão na beira da praia. Só, não é? O Fábio é do estado do Rio aqui também. Lá a gente não tem cultura de tomar chá de maçã quente, chá de erva doce quente, nada disso. Você toma chá gelado, 40 graus na sombra. Mas eu aprendi uma coisa, quando a gente tinha um desencontro, a gente ia para a cozinha, fervia água bem quente, colocava na xícara e só ia dormir depois que não tivesse água dentro da chaleira, não é dentro da caneca. Muitas vezes o chefe visitava 2 águas na caneca, porque quando a conversa era mais tensa, tinha que ser 2 xícaras. Mas eu aprendi com ela, porque para mim, como carioca, você brigava aqui e tal. Amanhã está bem, está tudo bem. Mas Leila, se a gente não conversasse, 3 dias depois, o bico dela estava lá na porta ainda. Então, cada um entende a esposa que tem. Como eu não queria ter uma esposa com problemas, eu fui sentar, tomar chá e conversar. E aprendi, ela ministrou na minha vida. E a nossa vida foi melhorando. Mas eu digo para vocês, a gente nunca brigou por causa de problema financeiro. E não é porque a gente tinha muito, não. É porque escolhemos a viver com o que tínhamos. Você, em nome de Jesus, que fruto do seu trabalho e da bênção do Senhor, você cresça, prospere, que você tenha muitos bens para receber, para celebrar, para repartir, para abençoar a casa do Senhor, mas não fruto de dívida que vai pressionar você. E como Jaime Kemp, falecido, missionário norte-americano no Brasil, que escreveu um livro, Até que as Finanças os Separe. Finança é bênção, não é para ser problema. E, infelizmente, muitos casais estão com problema no casamento por causa de finança. Viva contente e satisfeito com o que Deus te deu e trabalhe e ore para você crescer amanhã. Mas não traga o amanhã para hoje, tomando decisões de adquirir o que você não pode pagar, porque isso vai ser um problema para o seu casamento e amanhã para os seus filhos. Viva diante da bênção e não diante da pressão. Não caia nesses sonhos. Eu visitei um pastor dias atrás, que ele perdeu mais de R$1 milhão. Falaram com ele de uma grande oportunidade, ele foi no banco, pegou toda a linha de crédito que ele podia pegar, pegou mais de R$400 mil e botou na mão desses vendedores de ilusão aí, que te promete renda fixa no mercado, que é altamente volátil e variável, que é de moeda, seja dólar, euro, cripto, tudo é assim todo dia. É passional, 5 vezes oscila durante o dia. Como é que alguém vai te prometer algo fixo em algo que é volátil e você acredita? Sabe o que aconteceu? Ele perdeu mais de R$1 milhão. Porque ele pegou empréstimo para poder alimentar propostas de pirâmide financeira. Cuidado, cuidado. Isso vai colocar em risco o seu casamento, vai colocar em risco a sua paz, a sua família. Então trabalhe, creia que Deus é fiel para abençoar aquele que honra, que trabalha, que é dizimista, que é primiciador, mas viva com sabedoria. Tem 2 livros sobre finanças na vida e na família que você precisa ler, do pastor Robert Morris.
O primeiro livro é Uma Vida Abençoada. É o livro da vida dele. Passou da Gateway Church, lá perto de Dallas, nos Estados Unidos. O segredo da vida abençoada é você ser dizimista fiel. É o segredo da vida abençoada. E hoje, com o Pix, com a transferência online, você pode fazer isso de uma maneira que nem durma um dia com o dinheiro que é do Senhor. Recebeu o salário hoje, já transfere hoje, mesmo sendo segunda, terça, quarta e quinta-feira. Só que o pessoal começou a procurar o pastor Robert Moore, dizendo, pastor, eu sou fiel, eu dou o meu dízimo, mas eu estou com problema. Eu não estou conseguindo prosperar. Aí ele observou que as pessoas não estavam andando com a segunda perna, que é a sabedoria para administrar os outros 90. Eu tive um empresário na minha igreja, hoje ele é falecido, ele chegou para mim e falou assim, pastor Carlito, a coisa mais fácil para mim é dar o dízimo. Eu falei assim, por quê? Geralmente, para muitos é tão difícil. Ele disse assim, sabe por quê? Porque dar o dízimo para mim é uma questão de obediência e fé, e eu sei que eu não vou prestar conta disso. É o pastor e a igreja que vão prestar conta, porque cabe a mim só entregar. Agora, cabe a mim administrar os 90. E eu vivo comprando coisa que não preciso, faço sociedade que dá ruim, compro coisas que não preciso, faço aplicações que perco dinheiro, e eu sei que eu vou dar conta a Deus, não é dos 10%, é dos 100%, porque tudo pertence ao Senhor. Então não pense em ser fiel e administrar mal os 90%, porque se você perder dos 90%, você vai prestar conta a Deus. Porque quando o Senhor da vinha vem, o servo tem que dar conta de toda a vinha. Então, seja um homem de uma vida abençoada, dê o dízimo, mas seja um homem de uma vida mais que abençoada. Administre com sabedoria tudo que você tem para que você seja um homem próspero, porque também fruto da boa gestão você será próspero. Aí você não precisa jogar na cena, não precisa cair em pirâmide, não precisa viver uma vida de sofrimento e de pavor, com pressão. Se você conseguiu comprar o seu apartamento, ele não é um apartamento enorme, de 5 quartos, que um dia você pode até ter, mas celebre o que Deus te deu hoje. Viva o poder do contentamento. Agradeça o que você tem, como diz Paulo, eu sei o que está na escassez, sei o que está na abundância, mas em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Aleluia! Então, entenda que casamento é construir algo juntos. Inclusive, é uma união de propósito. Em Gênesis capítulo 2, 24, diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão o quê? Uma só carne. Então, é uma construção. Um deixa, outro deixa, Maria deixa, João deixa, e eles se unem. Então, casamento é o quê, gente? É uma união de propósito. Quantos aqui estão solteiros ainda? Bastante, tem mais do que no primeiro culto, pode baixar. Deixa eu dizer uma coisa, sabe quando que você pode casar? Quando você não precisar casar. Porque quem precisa muito de casar está no desespero. E aí sabe o que pode acontecer? Pegar o primeiro que aparece. E o primeiro que aparece não é o melhor para você. O que é o melhor para você é a união de propósito. Você não pode casar para ter sexo. Você não pode casar porque é bonito. Você não pode casar para fazer fortuna. Você não pode casar para mudar de casa. Tudo isso pode vir a acontecer, mas não é a motivação principal. Você tem que encontrar a pessoa que Deus tem um propósito e vai unir você a essa pessoa. E aí, glória a Deus, você vai poder fazer sexo e dentro do casamento é uma bênção. Você vai poder morar em outra casa e que seja melhor ainda. Você vai poder ter uma vida diferente. Que bom! Mas essa não pode ser a motivação. O que sustenta um casamento cristão é uma união de propósito. Eu encontrei uma mulher que tem um chamado de Deus para o mundo dos negócios, para o mundo ministerial, para viver uma vida missional. Glória a Deus. Então, casamento, união de propósito é para acabar com a solidão, é para completar o outro, é para levar a maturidade, é para forjar a vida, não é para mudar um ao outro, mas é para juntos forjarem e um ser aquilo que Deus chamou para ser e o outro ajudar nesse processo, é gerar novas famílias, até porque Jesus nos ensinou isso. Em Lucas capítulo 20,
4 a 36, eu te provo com esse texto que Jesus nos mostra que casamento é para algo maior, é para um propósito aqui na terra. Veja bem, os filhos desta era, então ele está falando de quê? Desse presente mundo. Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte, onde? Na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. O que está claro para nós aí, gente? Que casamento tem a ver com esse mundo. Então, se o casamento tem a ver com esse mundo, é para completar uma missão aqui, um chamado aqui. No céu, não tem casamento, porque no céu Deus tem um outro ministério para nós. Ele disse que dar-se em casamento é nessa era. Na vindoura, não tem. Diz aqui, não tem. Seremos como anjo. Há um outro, é claro que não é aquela visão, no céu nós vamos ser anjos sentados em cima de uma nuvem tocando harpa. Nada disso. Os anjos não trabalham. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Então, anjo vem, anjo vai, anjo faz libertação, não é? Anjo age com transformação. Então, anjo é ativo e propositivo. Mas a Bíblia não fala de casamento de anjo. E nós receberemos novos corpos e seremos glorificados. Então, meu irmão, minha irmã, o seu casamento tem um propósito aqui. E esse casamento não é só para você ser feliz, é para você cumprir um chamado de Deus. Então pare de brigar por pouca coisa, pare de querer ser solteiro dentro do casamento. Tem gente que casa e quer viver vida de solteiro. Para isso em nome de Jesus. Você não foi obrigado a casar, você casou, então agora você tem uma responsabilidade de casado, de pai de filho, de unir propósito, de trabalhar, de abrir mão de coisas em prol de algo maior, de uma missão, de um chamado, porque não é só família, mas é uma família que queremos ser, é a família de Deus na terra, é uma família missional, é uma família que tem um chamado, independente da sua profissão, independente da sua escolaridade, independente de onde você mora, se a sua casa é própria, é alugada, é a família que precisamos ser, é uma família que cumpre um chamado de Deus na terra e vai eternamente viver no céu. Aleluia! Então, pare de brigar por pouca coisa. Queremos casar para cumprir o propósito de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Olha só, farei alguém que lhe auxilie. Auxiliar a fazer compra? Auxiliar a passear? Auxiliar ir para a praia? Auxiliar só dormir? Não, se é para auxiliar, é porque casamento é para construir algo junto. É para trabalhar junto, é para ganhar pessoas para Jesus junto. É um casal que está saudável, ajudar um casal que está doente. Farei uma esposa que auxilie. Quer dizer, não é marido banana, porque marido banana não precisa de uma mulher para auxiliar. Não é marido preguiçoso, é marido de honra, é guerreiro. É um homem que precisa de ajuda. Quem está trabalhando precisa de ajuda. Então eu farei uma mulher para te ajudar. Ajudar você a ficar à toa? Ajudar você só passear? Vai ter com a formiga ou preguiçoso, diz Provérbios. Se Deus diz que vai fazer uma mulher para botar do teu lado para te ajudar, é porque é para você trabalhar. Trabalhar mais ainda. Servir mais ainda, é ser adorador, é ser discipulador, é ser missional, é ser um homem de honra, é ser um trabalhador, é ser um empresário, é ser um profissional liberal. Amém ou não amém? Está entendendo? Então, com isso, vocês vão construir. Precisamos de uma família. Anote aí 5 princípios. Meu tempo já terminou, mas como a gente está no segundo culto, e o mais longe que mora aqui sou eu e o Elton, então segura aí. Precisamos de uma família que desfruta de saúde emocional. Saúde emocional. Pessoas casam, muitas vezes por motivos errados, porque o emocional está abalado. Então, talvez isso aconteceu com alguns casais aqui, mas agora é hora de buscar ajuda. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não se desanimem, Colossenses 3:21.
E o verso anterior, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Então tem um papel do pai, que não deve desanimar os seus filhos, e tem o papel dos filhos que tem que honrar os pais. Quer dizer, Deus nunca diz uma tarefa para um só, é a tarefa para os dois. E quando os dois estão muito bem resolvidos emocionalmente, cada um cumpre o seu papel. Agora, pais doentes colocam peso sobre os seus filhos que não gera saúde. Pais que às vezes queriam ter uma profissão e não tiveram, e aí tentam formar o seu filho para ter aquela profissão, que nunca estudaram naquela universidade, aí projetam um sonho num filho que ele nunca teve. Às vezes o menino, ele é artista, ele quer tocar instrumento, e o pai diz, não, você tem que ser arquiteto. Ninguém vai ser feliz fora da vontade de Deus, Deus nos dá um shape. Temos que descobrir pais saudáveis, observam seus filhos, descobrem os dons, o shape de cada um e fortalece eles para eles cumprirem o seu chamado. E não projetam neles uma frustração de algo que não realizou na vida. Então, saúde emocional. Está cheio de gente aí nas empresas que foram contratados por bom currículo, mas foram dispensados por serem doentes emocionalmente. E olha, se você já foi o tempo, gente, em que crente não ia a um psicólogo, a um terapeuta, a um psiquiatra. Não, se você precisa, só pega a recomendação de um bom, porque tem psiquiatras que, se não forem pessoas boas, vão prejudicar os seus pacientes. Tem psicólogos e terapeutas também. Então, pega a referência com seus pastores, com líderes espirituais, mas não tenha vergonha, não tenha medo. Às vezes, uma depressão, está faltando vitaminas, está faltando reposição hormonal. E você precisa tomar um remédio físico para melhorar, inclusive, seu emocional. Amém ou não amém? Então, se você quer ser uma família saudável, tenha saúde emocional. Cuide da sua saúde emocional. Segundo, encontros e convergências. Malaquias 4:6, fará com o coração dos pais se voltem aos filhos e dos filhos para os seus pais. Salmo 145:4, uma geração contará a outra geração os teus feitos, e eles anunciarão atos poderosos. Todos os pais têm uma distância geracional dos seus filhos. Por exemplo, Fabão foi pastor de adolescente dos meus filhos. Não só os meus, mas milhares de adolescentes, nesses 7 anos que ele pastoreou adolescente, ele ajudou, e esse talvez seja a maior questão, né? Questão de conexão com o coração dos pais com os filhos. E, às vezes, tem coisas que os pais têm que fazer, tem coisas que os adolescentes precisam fazer, mas, sem dúvida, o primeiro passo é reconhecer. Por quê? Gente, eu nasci num tempo que era de ficha para fazer uma ligação. Eu estudei faculdade com máquina de datilografia. É muito diferente dessa geração milênio que nasceu conectada na internet. Então, claro, você sabe que tem o gap? Busque ajuda, busque alguém. O que não pode é não fazer nada, é se isolar, ficar na negação. Mas faça encontros de convergência. Por isso, às vezes, alguns adolescentes entram no quarto, fecham a porta, se conectam na internet para falar com outro adolescente do outro lado do mundo, porque ele tem mais conexão com outro adolescente do lado do mundo do que com seu pai que está na porta seguinte. 3, respeito e honra. Não pode faltar isso na família. Respeito e honra. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Isso é justo. Honra pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem. Deus está falando, não pode faltar. Gente, pensa hoje. Falar sobre honra, só fala em 2 lugares, é na Bíblia e na igreja. É ou não é? Na escola não fala mais sobre honra, na sociedade não fala mais sobre honra, na política muito menos, mas aqui fala. Então não podemos esquecer disso. Eu coloquei durante 15 anos, ininterrupto, a mão na cabeça dos meus filhos, botei eles para dormir e contei uma história. Menino e menina, todos eles. Depois eles crescem. Eu escrevi um livro, infelizmente eu não trouxe, Família para Sempre, que um capítulo é Esperança para Pais Feridos. Meu irmão, se o seu filho era de menor e você fez tudo o que podia, amém. Aí ele cresceu, se tornou de maior,
E ele passou a ir a lugares que você não vai, a ler livros que você não lê, a ver filmes que você não vê. Não tome para si uma carga de peso também, porque tem gente que é cruel, ainda pega lá a Bíblia. Seu filho está desviado, está escrito aqui que a Bíblia diz que ensina o caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Então se desviou porque você está com um pecado, está com algum problema, porque você não ensinou. Gente, isso é um peso. Deus não atribui culpa a ninguém. Esse texto não é uma doutrina, esse texto é um princípio. Esse é um princípio. Então, onde eu posso fazer disso uma doutrina? Se eu ensinar a Bíblia para o meu filho, ele vai crescer e nunca vai se desviar. Depois que o seu filho crescer, ele se torna adulto e ele toma decisões. Se ele tomar decisões de acordo com os princípios que você ensinou, vai dar tudo certo. Mas se ele crescer e rifar os princípios que você ensinou, a escolha é dele. Entendeu? Deus não atribui culpa a ninguém. Em nome de Jesus, que você veja seus filhos que se desviaram voltar. Mas não se culpe se você fez a sua parte. Você deu exemplo, testemunhou, orou e ensinou. Fique em paz. Amém? Quarto, diálogo e aceitação. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Lucas 15 é não a parábola do filho pródigo, mas do pai amoroso. Porque essa parábola fala mais do coração de Deus. Entre outras coisas desse texto, a coisa linda que fala nesse texto é sobre um pai que tem a alegria de celebrar uma festa porque o maior bem voltou. Agora é interessante que quando a festa estava tocando, a música estava tocando, o filho ressentido não queria participar da festa. O nosso coração está ruim quando a gente não celebra a música do outro. Quando você não sabe celebrar a música do outro, mostra o quão ruim está o seu coração. Aquela música foi tudo que o seu pai podia celebrar naquele instante. Mas o coração ressentido do filho é tudo que ele não podia aguentar. Sentia humano, ressentia pecado. Que você seja uma pessoa normal. Eu sinto, você sente. Todos nós aqui gostamos de um elogio. E todos nós sentimos uma crítica maldosa. Somos humanos. Mas que você não viva ressentido. Porque o ressentimento, ele mata. Ele faz o nosso coração virar um maracujá de gaveta. A gente fica seco, a gente fica murcho. Então, que você tenha aceitação. Ame, não importa onde o seu filho foi. Ame o seu filho, receba o seu filho, porque é o seu filho. Filhos crescem, podem até tomar decisões erradas, não fique culpado, mas esteja com o coração pronto a receber, a celebrar e a ouvir música nova. Uma família é um lugar de segurança. Gênesis capítulo 7, verso 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Em suma, por que Deus mandou Noé fazer uma arca? Era para salvar o mundo todo? Sim, mas era para salvar uma família. O propósito que uma família tão valiosa e tão poderosa que Deus salvou o mundo todo através de uma família. Que a sua família seja tão saudável, que ela seja uma arca para ajudar milhares de outras famílias em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E por último, o quinto princípio, posicionamento e fé. Posicione, nós estamos num mundo tão difícil. Querido, você não tem que ser, não é questão política, é uma questão de identidade de fé. Ou você se posiciona ou vai acabar posicionado. Diz Josué 24:15, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos antepassados, quer dizer, o mundo, ou se vocês vão servir ao Senhor. Então se posicione. Chame o seu filho, diga a ele o que está certo e o que está errado. O mundo está morto nos seus delitos e pecados. Ame os seus filhos. Quanto mais você amar os seus filhos, der perdão e aceitação, menos eles vão querer a aprovação do mundo lá fora.
Um lar saudável, um lar seguro, vai ser um lar que aconchega com eles, em nome de Jesus. Então você tem que ser posicionado como Josué. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, mas você não pode fazer isso com uma dureza de coração, com religiosidade, com ódio no coração, mas com amor, com inclusão. Quando a gente vê, hoje é um grande desafio a questão GLBT, mas nós temos que lembrar o seguinte: talvez, pai, você não seja amigo de alguém que é homossexual, de alguém que é lésbica, mas o seu filho é. E se você for duro, o que você vai fazer? Você vai estar mostrando um coração de ódio, e nosso amor tem que ser a coisa mais importante. Não é porque escolhemos o modelo bíblico judaico-cristão de casamento entre homem e mulher que nós não temos que entender que esse não é o padrão total aí de fora. Meu irmão, minha irmã, olha para cá. Não adianta você esperar comportamento de convertido de quem ainda não conhece Jesus. Se nós não amarmos, daqui para frente, nós podemos até protelar uma série de coisas, podemos enxugar muito gelo, mas o mundo jaz no maligno. Leis contra princípios de fé vão continuar a crescer. Mas nós precisamos nos lembrar que uma família saudável ama, e uma família que ama cresce. E à medida em que ela cresce, ela vai ser um exemplo tão lindo de saúde que ela vai atrair famílias que não têm esse padrão porque eles querem viver esse padrão. E nós temos que estar de braços abertos para amar. Eu tenho 51 anos de idade, eu vivo num outro contexto. Então, se eu ficar aqui batendo em quem tem outro tipo de comportamento, eu vou viver numa bolha. Mas os meus filhos, que estudam em universidade, que estudam em colégio, eles têm amigos que têm essa opção. E eu preciso demonstrar para eles que eu sou um pastor, que eu prego a verdade, mas eu amo. Porque se eu prego a verdade e não amo, eu estou indo contra o que Paulo falou, fale a verdade em amor. Porque uma verdade que não é em amor, gente, é uma verdade cachorra, é uma verdade maldita, é uma verdade dura. Então eu me torno uma pessoa religiosa, porque eu falo que temos que viver a verdade, mas uma verdade sem amor. Quantos pais chegaram aí? Filho, senta aí que eu vou te falar umas verdades. É verdade, mas verdade sem amor mata. Fale a verdade, mas a forma como você fala. Explique para o seu filho por que você pensa como pensa, à luz das Escrituras. Com amor, com verdade, com aceitação. O que aquele pai fez ao receber aquele filho foi um escândalo. Foi um escândalo. Pensa, ele pegou o dinheiro da família para gastar com prostituta, perdeu tudo e volta, ganha um anel e uma festa. Era um escândalo. Mas é esse escandaloso amor que o Senhor nos ensina a viver. Se você viver o amor da fé, você vai ser criticado por isso. Mas sustente Jesus e Ele sustentará você. Amém? Então, concluindo aqui, a banda pode vir. Quando edificares uma casa, farás um terraço no parapeito, para que não traga sangue sobre a tua casa se alguém cair. Deuteronômio 22, verso 8. E aí, vamos construir os parapeitos? Porque não é só a nossa casa, queremos ter uma casa saudável, uma família saudável, para também ajudar os outros a subirem, para que possamos ser uma casa que acolhe outros casamentos, acolhe outras famílias. A família que precisamos ser é uma família resgate. O Senhor nos envia, meu irmão, como uma frota de barco de pesca, não como uma frota de iates. É uma frota de barco de pesca, é pescar, mas para Jesus. Amém? Então, que em nome de Jesus, a família seja como uma bússola que nos guia, a inspiração para voarmos alto, o conforto quando ocasionalmente falharmos. Já disse Brad Henry, que foi governador do estado do Oklahoma. Ele está certo. Que a sua família seja uma bússola, uma família saudável, que mostra a norte, que aponte direção, aponte destino para a glória de Deus. Mike J. Fox, foi do meu tempo, da década de 80, quem não lembra de Volta para o Futuro, né? Só que está com
doença degenerativa, né? Ele disse que a família não é uma coisa importante. A família é a coisa mais importante. Amém? É a coisa mais importante. Então, invista na sua família. Que bom que você está aqui para receber esta palavra, para empoderar a sua vida e sua família. Você recebe esta palavra da fé?